Abra sua Bíblia, por favor, nesta noite, na primeira carta do apóstolo Pedro, lá no finzinho da Bíblia. Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler os versículos 8 e 9. São dois versículos muito bem conhecidos. E nós vamos meditar um pouco a palavra de Deus. Hoje, ao final, nós estaremos orando pelas causas impossíveis nos lares, impossíveis aos olhos humanos, ou pelas causas que estão desestruturando a vida dos familiares, não é? Maio e junho, nós prometemos, e julho e agosto nós estaremos com outro tema. Então, diz assim a palavra, na tradução que eu tenho aqui, que diz: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Amém? Os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, que alegria poder estar na Tua casa falando do Teu Evangelho, mas falando, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua ajuda, da Tua proteção. Como é importante para nós sabermos que nós temos um Deus que zela e vela por nós. Pai, que o Teu Espírito Santo nesta noite seja o responsável para incendiar os nossos corações, dando-nos vigor e força em tudo que formos fazer, em nome de Jesus. Amém. Eu proponho como tema desta noite: não baixe a guarda, não baixe a guarda. Eu, na minha caminhada no Evangelho, tive a oportunidade de conhecer muita gente que veio para Jesus e que começou muito bem e foi bem até morrer. Assisti, fiz velórios já de pessoas que eu conheci com tempo, e tive a oportunidade também de contemplar a partida de irmãos que eu não conheci por muito tempo, mas os testemunhos diziam: foi fiel até a morte. Mas aí, infelizmente, eu também tive o dissabor de encontrar pessoas, de conhecer pessoas, nesta igreja, em outras que eu fui membro, outras em que eu fui pastor auxiliar, em outras onde eu viajei fazendo missões e o pastor, por alguma razão, comentava, ou andando na rua, de pessoas que a gente conhece e que não é da nossa igreja, não é do mesma comunidade que nós, mas que acabam comentando que desistiram ou que arrefeceram os seus ânimos. O que é isso? Esfriaram, baixaram a guarda. Irmãos, quando Jesus, em suas parábolas, ele compara as pessoas que seguem ou que desejam segui-lo ou que dizem que vão segui-lo, as pessoas que querem fazer parte dessa obra do reino, trabalhar na seara, as pessoas que aceitam mudar de vida para seguirem a Jesus, ele compara muitas vezes com coisas que nós temos que fazer cálculos. Vamos construir uma torre, vamos fazer cálculos. Por quê? Ele deixa entender que a decisão precisa ser uma decisão da nossa mente, do nosso coração e pela fé. Não deve ser na emoção, embora muita gente fique. Recentemente aqui nós recebemos
2 jovens, né? Uma jovem, um jovem, aceitaram a Jesus no mesmo domingo, de manhã e de noite. Aliás, estou sentindo falta deles. As pessoas que trouxeram, vamos lá, vocês são responsáveis de não deixar baixar a guarda. Porque são plantinhas que nasceram e se não regarmos, elas vão morrer. Mas a alegria, chorando, isso é praticamente inevitável. Mas também vi várias pessoas aceitando Jesus, sem chorar, mas decididas, eu quero. E algumas dessas, com a caminhada, com as tempestades, com as perseguições, eles baixam a guarda. E ao baixarem a guarda, eles estão baixando o escudo da fé. Ao baixarem a guarda, eles estão permitindo que o inimigo, nosso adversário, como diz Jesus através de Pedro, como diz Pedro, inspirado por Deus, o nosso adversário, ele acha uma brecha e sopapeia. Está certo esse termo, gente? Se não está, é dicionário da Shalom. A gente tem um monte de coisa aqui que a gente dá sopapos, ou dá um direto. Vocês já viram uma luta de boxe? Então, uma vez eu estava vendo um cidadão treinando lá, e o cara disse, olha, você não pode baixar a guarda, porque ele tem uma direta, ele tem um... Eu não sei os termos do boxe, né? E ele vai te acertar, e se ele acertar no queixo, é um tombo só. Então, quando nós baixamos a nossa guarda, o inimigo percebe que nós estamos de guarda baixa. Ele sabe que nós estamos vulneráveis. Ele percebe que é um momento que ele tem tudo para entrar na nossa vida. Não estou dizendo entrar no sentido de possuir, de possessão demoníaca, mas também pode acontecer. Mas eu estou me referindo assim, de ele entrar no curso da nossa vida, de algumas coisas, alguns projetos que nós estamos fazendo, e fazer com que nós desanimemos. Então, o problema maior não é deixar de lutar, mas o problema maior é lutar baixando a guarda. E o fato de baixar a guarda, ele pode demonstrar pelo menos 3 coisas. Excesso de confiança. Achar que não precisa de ninguém para ajudá-lo ou ajudá-la, a pessoa. Excesso de confiança. Não preciso. Conheci nessa minha caminhada, irmãos, pessoas que são resistentes a receberem oração. Eu sei que eu estou falando aqui de coisas que os irmãos também conheceram. Há pessoas que têm uma dificuldade. E dependendo de quem vem oferecer a oração, a dificuldade é maior ainda. Porque se coloca num patamar, se eu sou um líder, se eu sou um presbítero, se eu sou um pastor, e alguém disse, eu quero orar por você, a pessoa imagina, não, sou eu que tenho que orar por ele, porque afinal de contas, a minha caminhada, o que eu faço, e muitas vezes nós deixamos de receber uma oração de proteção. Deus pode estar falando com alguém na igreja, na comunidade, no corpo dele, pode estar falando com ele, vai lá, aquela pessoa está vulnerável, aquela pessoa está sendo perseguida, aquela pessoa está precisando de um reforço. Por isso que a Bíblia diz, orai uns pelos outros. É muito importante. Segunda coisa, achar que você está imune a certos ataques. Quem é o diabo para chegar perto de mim? Quando a pessoa fala assim, diz assim, rapaz, acabei de conhecer uma pessoa superior a Jesus. É você. Graças a Deus eu não tive muitas, talvez 2 ou 3 oportunidades de falar para alguém. Mas se alguém te disser isso, pode dizer, o pastor Isaías pregando disse assim, conheci uma pessoa, você é essa, superior a Jesus. Porque você acha que você está imune, ou seja, o inimigo não pode te atacar. Mas ele foi atacar Jesus, então como é que fica isso aí? Me explica direitinho que eu quero conhecer. Há coisas que parecem que não vão acontecer com a gente. Quantas vezes a gente já ouviu dizer assim, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Eu nunca imaginei que eu fosse
enfrentar isso. E a terceira coisa que pode demonstrar quando nós baixamos a guarda é desdenhar do problema. E quando nós desdenhamos é porque ou estamos nesse ponto 2, eu sou superior, ou não conhecemos as ciladas do inimigo. Em Efésios 6, 10 a 11 fala isso, sobre as sutilezas. Uma das coisas que o crente sempre cai é nas armadilhas sutis do diabo. E ele entra nos detalhes, irmãos. Ele costura por fora, ele come pelas beiradas, como diz o mineiro. Ele tem um jeitinho e ele engana. Ele faz sempre do mesmo jeito. E nós estamos caindo sempre. Agora, por que alguns, mesmo sabendo disso, ou não sabendo, por que alguns baixam a guarda? Primeiro, porque não estão dispostos a gastar tempo com proteção divina. Tempo em investir nas coisas do reino. E essas pessoas que baixam suas guardas, baixam depois de esperar um tempo que ele mesmo projetou para ele. Disse assim: eu vou orar porque me disseram que Deus responde. Eu vou naquela igreja porque diz que chega lá, o profeta fala e acontece na hora. Pode acontecer. E pode não acontecer na hora. E pode nem acontecer. Buscam resultados imediatos. Existem árvores que dão seus frutos quase que imediatos, mas outras dão seu fruto com muitos anos. Existem problemas que o Senhor resolve na hora, e tem problemas que o Senhor quer resolver e trabalha a pessoa um pouco, para que ele cresça na fé. Os resultados imediatos, às vezes nós queremos, é justo pensar, eu quero um resultado. Quem está sofrendo, puxa vida, como deve ser gostoso, eu estou sofrendo demais. Irmãos, eu uma vez, naquele tempo que a pessoa quase morria de dor de dente, eu morava lá no interior do Espírito Santo, e o dentista naquela época não é como hoje não, né? Então, e também não ficava aberta. E já repararam que o dente começa a doer de noite? Não sei porquê, né? Não sei. Dente noturno que chama. E ele começou a doer, mas meu irmão, minha irmã, eu chorava, o papai e a mãe falavam: espera, amanhã cedo, quando amanhecer o dia, nós vamos te levar lá no dentista. Mas o que eu ia fazer se estava doendo? Mas, irmão, doía muito. Eu mordi travesseiro, mordi cobertor, eu passei a noite sem dormir. Mas eu me lembro que quando eu cheguei lá, logo quando amanheceu, meu pai me levou lá, e eu sentei na cadeira do dentista, e ele disse: qual é o dente? Quando ele falou: esse aqui. Quando ele encostou, eu já dei um grito, não podia nem encostar. Ele falou assim: isso daí está obstruído, mas você vai ficar bom já, essa dor vai sair agora, depois nós vamos fazer o tratamento. Irmãos, eu dei um grito miserável de grande, imagina um grito, eu tinha lá meus 12 anos, 10 anos de idade, eu dei um berro, aquilo não foi um grito, foi um berro. Ele meteu uma brocazinha e fez um furo. Quando ele fez um furo, eu só me lembro que ele falou assim: acorda. Eu dormi na cadeira, de boca aberta naturalmente, senão eu não podia fazer nada, mas eu dormi. A dor foi toda embora, porque ele desobstruiu aquilo que estava fazendo eu sentir tanta dor. Por que eu estou falando isso? É justo que você esteja aflito ou aflita e procure a igreja, procure algum irmão de oração, e é justo que você diz: eu não aguento mais sofrer, Senhor, alivia a minha alma. Quantas vezes eu já vi isso?
Quantas vezes eu já vi a pessoa receber a oração, uma palavra, a pessoa encostou a mão, na mesma hora ele sente aquele alívio, aquela alma. Isso pode acontecer, mas há outras enfermidades, há outros tratamentos que Deus quer tratar com você. E talvez precise de um tempinho. A Bíblia mostra disso, Jesus, o próprio Jesus, mostra isso em algumas de suas ações. Ele curou um cego. Senhor, tem misericórdia de mim, o que queres que eu te faça? Que eu veja. Então, vê, e ele viu. Pum. Mas, depois ele curou outros cegos. Ele curou outro, onde ele cospe no chão, faz um lodo, põe no olho, e eu acho que o cego pensou assim, e agora piorou, porque antes eu não enxergava, mas eu tinha, agora eu não estou enxergando, estou sentindo uma crosta aqui no meu olho. Ele disse, vai lá no tanque e lava. A Bíblia não diz, mas esse tanque, se fosse a 10 metros de distância, viraria 1 quilômetro. Mas a Bíblia não diz quanto é, mas não era do lado ali no tanque. Segundo os historiadores, ele andou um pouco mais. Por que Jesus fez isso? Havia propósito, eu não sei todos os propósitos. Chegar lá no céu, a gente pode perguntar, Jesus, por que o Senhor fez aquilo? Mas uma das coisas que a Bíblia nos deixa tirar é que Deus trabalhou, Jesus trabalhou a fé daquele homem. No momento que ele andou, ele foi pensando, vai dar ou não vai dar? Vou ser curado ou não vou? Será que eu vou ser enganado? Quem sabe alguém já tinha prometido uma cura, benzeu ele lá, botou uns galhos de arruda, fez uns troços dele, sacudiu, jogou sal grosso, e ele não enxergou, e ele pensou, pronto, é mais uma dessa, eu vou pagar um mico miserável, que eu estou indo com a cara cheia de barro, e vou voltar com a cara cheia de barro, ou então lavada, mas sem enxergar. Não sei, pode ser que ele tenha pensado nisso, ou pode ser que ele tenha pensado, mas que Jesus é esse, que tem autoridade para dizer, vê, e não falou isso para mim? Porque você não é igual a todas as pessoas no sentido do trabalho e do tratamento de Jesus. Jesus tem propósito na vida de cada uma pessoa. Pode ser igual e pode não ser igual. Isso é Ele quem decide. Salmo 40, o salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor. E essas pessoas não perseveram na busca inicial. Você não pode baixar a guarda. Se você aceitou Jesus com um propósito de ser um dos seus discípulos e viver uma vida eterna com Ele, e também ser abençoado durante a vida que nós temos aqui, não baixe a guarda, não desista. Quantas coisas nos fazem desistir? Segunda coisa, por que eles baixam a guarda? Porque eles focam só nas coisas erradas, só nas decepções. Deixa eu fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Estou olhando todos vocês, olhem todos para mim agora. Todos estão me vendo, eu não estou vendo a todos, agora eu estou vendo alguns, agora mais alguns, mais alguns, mas eu não tenho a visão que Jesus tem, não é verdade? Mas eu quero perguntar. Desde que você aceitou Jesus e serve a Jesus, quantos de vocês, presta atenção na pergunta, já tiveram decepções? Quantos já tiveram? Eu tive. Quem não, levantei a mão. Quantos tem? 3, 4, nunca tiveram. Que benção. Serão os próximos instrutores nossos no esforço. Como fazer? Eu creio que não entenderam, ou então, de repente, não tem problema. Todos já sofreram decepções. Agora, deixa eu fazer a mesma pergunta. Quantos tiveram alegria, em algum momento, aconteceu dentro da igreja, ele teve um encontro com Deus, foi batizado, falou em línguas, ou foi curado, alguma coisa que te deixou muito feliz? Quantos? Ué, agora levantou mais a mão, né? Então, o pessoal não queria levantar medo da decepção. Amém. Sabe qual é o nosso defeito? É que nós focamos nas pequenas coisas que nos decepcionaram e esquecemos das grandes que nos alegraram. Esquecemos, por exemplo, que Jesus morreu por nós
e que por causa disso nós somos salvos e não há ninguém que pode tomar isso de nós. Já pensou nisso? Esquecemos, por exemplo, das vezes que comemos bem e lembramos de um dia que não tivemos comida, tive que comer um sanduíche duro. Então, por conta disso, quando nós focamos nas decepções, nós baixamos as guardas. Temos que lembrar que os homens falham, mas Deus não falha. E eles não têm ânimo mais para perseverarem. O segredo, o pastor pregou aqui domingo de manhã, pastor Luciano, ele falou sobre perseverar. Aquele que perseverar. O perseverar é de uma importância muito grande. E eu estou dizendo que quando nós baixamos a guarda, com certeza não perseveramos. Entregamos no meio do caminho. Mas uma outra razão para nós baixarmos a guarda é porque confiamos em promessas falsas, em promessas rasas, que visam sempre ajudar a si próprios. Aí, quando não acontecem, se desiludem. Pessoas que estão vindo atrás de uma promessa. Querem a promessa, mas não querem o dono da promessa. E muitas vezes nós somos enganados, irmãos. Eu mesmo já recebi profecia errada. Já recebi profecia para me alegrar. Uma vez, eu já tinha gravado o meu primeiro LP, era LP ainda, né? Eu gravado o primeiro LP, a pessoa não sabia que eu tinha gravado meu primeiro LP, e ele era um profeta que ele gostava ele só dava profetada boa, só assim, você vai vencer, você vai viajar para os Estados Unidos, você vai não sei o quê, e tem uns que só, você vai morrer, mas agora o senhor acabou de arrepender, você não vai morrer mais, né? Enfim, mas tem. E ele deu uma profecia, na escola dominical, nós estávamos lá na igreja, que eu era membro, e Deus está me mostrando aqui, que você vai gravar um CD, um LP. E eu olhei para ver se era comigo mesmo, porque eu já tinha gravado, já estava até vendendo o LP, né? E ele deu, mas ele deu para me alegrar. Mas imagine se eu não tiver, já deve ter dado essa profecia para outros. Imagine se eu não tivesse gravado, e eu tivesse assim, eu quero gravar, e alguém falou que eu quero gravar, que eu vou gravar, e eu vou gravar, e eu vou ser um sucesso, e de repente Deus não falou, e não é aquilo, você não vai gravar, ou não vai escrever um livro, ou não vai viajar, ou não vai fazer aquilo, e você então se aborrece. Aqui na igreja, irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo tem primazia, nós aceitamos todos os dons do Espírito Santo, recebemos, e quando o Senhor nos entrega, também entregamos profecias. Os irmãos já viram algumas vezes, mas se há alguma coisa, e eu tenho alguns irmãos novos aqui, né? Já fiquem sabendo, quando fizerem o Connect, vocês que vão entrar para a igreja, vocês vão saber, mas enquanto isso, se alguém te parar no pátio, o pátio, se alguém te parar no pátio e te der uma profetada, não é necessariamente a visão da igreja, cuidado. E que é uma profetada? Eis que te digo que no dia 20 de dezembro você vai casar. Não é profecia, irmãos. Nós não aceitamos profecias com data. Cuidado. Se você tiver alguma coisa com muita convicção, procure os pastores, procure os líderes, mas não vá falando para a pessoa. No início, quando a igreja que eu pertencia avivou, nós fomos muito crianças com algumas coisas. E uma irmã nossa, que havia acabado de perder o marido por separação, nós começamos a orar e orar, porque eles namoraram desde garotos. Não é possível, vai voltar. E um dia alguém deu uma profecia, eu estava lá no meio, não fui eu quem deu, mas se fosse também eu ia dizer, né? Que ele voltaria no dia, acho que 20 ou 22 de dezembro daquele ano. Ele não voltou. Ela ficou chateada, afastou da igreja, casou com outro, e o marido casou com outra. Nós temos que entender que nós podemos baixar a guarda,
quando somos enganados. E por que somos enganados? Porque não conhecemos a palavra. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem a Escritura. E nós também baixamos a guarda por acharmos que praticamente conseguimos o nosso objetivo. Deixa eu dar um dado importante para os irmãos. Eu estive conversando uma vez com um profissional de trânsito, de tráfego de ônibus, não é tráfego não, é tráfego, tá? De ônibus, e esse moço era de uma companhia muito famosa, não vou dar aqui fazer propaganda, né? Mas é uma companhia que tem muitos ônibus, é muito conhecida no Brasil, e eles tinham uns estudos, e eles disseram que a maioria é mais de 90%, não é maioria com 51%, mais de 90% dos desastres automobilísticos acontecem a menos de 50% da chegada do seu destino. E ele explicou, a pessoa às vezes viaja 5 horas, quando ele falou, vou parar para descansar, aí ele disse, não, mas eu estou chegando, aí ele baixa a guarda. Quando ele baixa a guarda, porque está a 50 quilômetros, a 40 quilômetros, ele dorme, ou ele cochila, ou acontece alguma coisa, o corpo não está aguentando, e ele causa um acidente, ou se envolve em algum acidente, e alguns são fatais. Isso é estatística, isso é estatística. Por isso, irmãos, um dos pontos para não baixarmos a guarda é não estarmos tão confiantes que já está tudo com isso, tudo conquistado, está tudo consumado. O único que pôde falar está consumado foi Jesus. Está consumado, está realizado. Mas o apóstolo Paulo nos dá exemplos tremendos. Eu julgava que era uma coisa, eu julgava que estava assim e tal, mas agora eu percebo que não. Eu percebo que eu preciso muito mais. Ele começa dizendo para os seus amigos, discípulos, seus colegas, dizendo assim, vocês pensam que eu sou, porque as pessoas ficaram meio ressabiadas, esse Saulo, que é o mesmo Paulo, esse camarada veio para cá, ele veio, está aqui, ele está infiltrando-se aqui entre nós, ele vai perseguir a gente, e começaram a deixar Paulo de lado, e uma das suas passagens, porque eu não tinha isso para falar agora, que senão eu ia procurar, não lembro de cabeça, mas os irmãos também não precisam procurar para me dizer onde está não, que eu sei que está na Bíblia. Então ele dizia assim, quem que vocês estão pensando que eu sou? Eu não sou inferior a vocês. E aliás, ele tinha muito para falar, né? Porque ele teve um encontro direto com Jesus, né? Ele foi batizado no Espírito Santo por Jesus, o próprio Jesus. O que é que vocês estão pensando? Eu não sou nada inferior. Mas lá na frente, andando, e ele vendo que já tinha conquistado, ele chegou a dizer, eu sei em quem tenho crido e tal, mas ele disse também que ele se alegrava em Jesus, que tinha morrido pelos pecadores, dos quais ele era o maior pecador. Qual é o risco disso tudo, para a gente partir para a conclusão? É que os ataques mentais do inimigo começam a aparecer neste momento. Ele fala na sua mente, ninguém gosta de você, ninguém te valoriza, sai dali, não fale com fulano, você percebeu que fulano não olha para você, ninguém te valoriza nessa rodinha aí, nesse meio, você é uma pessoa que as pessoas não gostam de você, então você baixa a guarda por achar que agora você foi atingido, então agora eu não quero mais, então você não é querido, ninguém liga para você, eu estou aqui, vou morrer. Elias estava na caverna e dizia assim, ei, Senhor, tem misericórdia de mim, ai vida, ô vida, miserável vida, ô Senhor, eu fui o único, os teus profetas todos te abandonaram, eu fui o único. Aí o Senhor lembrou para ele, lá em 1 Reis, capítulo 19, 10, dizendo assim, ainda há 7.000 que não dobraram os seus joelhos para os outros deuses, você não está sozinho. Outro resultado é que a gente vê milagres acontecerem com as pessoas, mas a gente não consegue alcançar para a nossa vida, como é desalentador. Quando a gente vê
as pessoas buscando e recebendo, e a gente não recebe. Tem alguma coisa que está faltando, ou o seu entendimento, que não é tudo que você pede que você vai receber, segundo a vontade de Deus, ou então é falta de buscar e ter intimidade com Deus. Se não me engano, a pastora falou hoje aqui de manhã sobre as pessoas que, domingo encerramos o nosso jejum de 14 dias, e nós gostaríamos muito de ouvir se alguém teve alguma experiência. A experiência pode ser: pastor, eu quase parei no segundo dia, eu senti isso, senti aquilo, o inimigo começou a dar tudo errado, mas eu insisti e passei a entender e ouvir a voz de Deus. O jejum é para nos afinar com Deus, para nós entendermos, e quando nós estudamos a Bíblia, que lemos, oramos, irmãos, como eu anseio por ver essa igreja no culto de oração ter mais gente do que no culto de ceia. Como eu anseio. É porque nós ainda não descobrimos o poder da oração. Nós não descobrimos a força que há numa oração quando nós temos consagrado a nossa vida a Deus. E aí a gente começa a achar: eu vou sair, eu vou baixar a guarda. Sabe por quê? Não adianta orar. Ou eu já estou orando há 10 dias, não acontece nada. Mas quem te disse que tinha que ser 10 dias? Ah, eu estou aqui nessa igreja, eu estou fazendo o meu papel, eu faço tudo certinho, eu não falto, eu estou servindo na igreja em tudo que me chamam. Mas por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu me lembro uma vez, assim que eu fui batizado no Espírito Santo, mas assim que foi, eu comecei a enfrentar algumas provas. Não estou dizendo que você que vai ser batizado vai enfrentar provas no dia seguinte e começa isso. Foi comigo, mas já havia acontecido com muitas pessoas. E tinha um grupinho lá na minha igreja que eu era membro, que não aceitava muito, ou então ficava assim meio, será? E aí eu soube que eu tive um problema, que eu saí do emprego, e que o carro bateu, e mais uma outra coisa, e essa pessoa chegou para mim: mas você não é batizado com o Espírito Santo? E o que tem uma coisa com outra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci no mundo, eu venci o mundo. O batismo com o Espírito Santo é capacitação para o trabalho. Isso não está dizendo, e não está garantido em lugar nenhum, que você está imune aos ataques. Acabei de dizer aqui, o problema é quando nós achamos que nós somos super-homens. E alguns que são batizados no Espírito Santo, e Deus tem usado para orar por pessoas serem curadas, também podem passar sofrimentos, orando e pessoas sendo curadas, e ele mesmo está precisando de uma cura e não consegue. Mistérios de Deus. Qual é a cura para quem baixa a guarda? Entender a necessidade de ter parceiros na caminhada. Em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: melhor é serem 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro levanta. Queridos, nós estamos implantando aqui na igreja esses parceiros de oração, parceiros de discipulado. Nós precisamos disso. Quantos irmãos, sinceramente, oraram pelo pastor Isaías Mendes esta semana? Levante a sua mão. Eu vou perguntar de novo, o irmão Gil vai ficar de pé e vai dar uma olhada para mim lá. Quantos irmãos oraram pelo pastor Isaías Mendes essa semana? Levante a sua mão, pode levantar. Olha, Gil. Eu não estou brigando com os irmãos, não. Eu estou feliz, porque eu não sabia. Eu achei que ia ter uns 2 ou 3. A minha filha, meu genro, a minha esposa. Esses 3, eu falei, já devem estar orando para mim. Mas eu fico feliz. Mas, por que orar pelo pastor Isaías? Eu falei hoje de manhã aqui, irmãos, eu não gosto dessas coisas, mas eu falei, tem uns 4 dias que eu não tenho dormido direito, mas não estou comendo feijoada meia-noite. Não estou dormindo, eu acordo, aí acordo sobressaltado, eu vou olhar no relógio, 3 horas, 2h50, aí o Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo, o que é que está precisando?
Me põe alguma pessoa, o que está acontecendo? Irmãos, ele não me mostrou sequer uma pessoa. Não me mostrou essa semana. E eu disse, por que eu estou angustiado assim? E ele não me deu resposta até agora. Mas eu expliquei para a igreja que a angústia não é uma angústia assim, estou triste. Pastor, vigie, pastor, o senhor deve estar em pecado aí, o Espírito Santo quer falar com o senhor. A angústia pode ser alguma coisa que vai acontecer, pode ser uma coisa que está acontecendo, pode ser uma coisa que vai acontecer, e o Senhor está te avisando, redobre na oração, porque vem chumbo grosso, e pode ser assim, estou preparando para você uma cidade inteira, e vai chegar na sua igreja, no mês de junho e julho, 45 pessoas, das quais 40 estão tudo arrebentado para serem restauradas. Mas essas 40 serão as pessoas mais usadas por Deus na sua igreja, serão missionários, você vai ter tanta alegria. Então a gente começa a ficar com angústia e dor no peito. Senhor, será que nós conseguiremos fazer isso? Deixa eu te dizer, nós temos que orar uns pelos outros, não se pode caminhar em lugar nenhum de igreja, estou falando no corpo de Cristo, sem que tenhamos parceiros de oração. Não se pode. Alguns irmãos, a gente sabe, ficaram doentes. Alguns irmãos, nós não sabemos se estão doentes. Mas a gente sempre pede, se você está doente, fale conosco. Nós vamos colocar no grupo de oração, vamos pedir oração. Recentemente, uma irmã pediu à irmã Rose, a sua netinha, anteontem, e falamos, oramos por ela lá em casa, ela pediu socorro, help. Ela sabe orar, mas ela disse, eu preciso de ajuda. Colocamos no grupo, mas nós precisamos de estar orando uns pelos outros. Então, às vezes, nós estamos caminhando sozinhos, estamos ficando desgastados. Qual é a cura? A segunda cura, esticar os nossos aprendizados iniciais, colocar em prática aquilo que aprendemos na teoria, estudos, pregações e ensino. Irmãos, eu acho que se eu fosse Jesus, sabendo que eu queria salvar as pessoas, quando eu falasse a pessoa não aceitava, eu ia pegar no pescoço da pessoa e falar, ô cabeçudo. Mas eu não sou Jesus, e Jesus nunca fez isso. E às vezes nós queremos fazer. Mas, para aqueles que não conhecem o pastor Isaías, eu tenho dado a minha vida pelo ministério. Eu só tenho uma tristeza, é que eu não terei mais 30, 40 anos de vida. Acho que não terei, né? Pode ser até que eu tenha. Mas eu queria ter, com a idade que eu tenho hoje, eu queria ter, na idade anterior, a fome e sede para que nós formássemos uma igreja remanescente. Uma igreja que o Espírito Santo olhasse, que Jesus olhasse assim, você está lá na terra, está vendo as igrejas, minhas igrejas? E aí o Satanás fala, tem um lá, o cara pula no altar, pede dinheiro, tem 7 mulheres fora dele, e o cara faz isso, faz aquilo, mas a igreja está cheia. Eu disse, não, eu estou falando se você conhece as minhas igrejas, aquelas que eu estou trabalhando. Irmãos, como eu tenho vontade de ouvir Jesus falando assim, como ele falava e falou a algumas igrejas, eu te conheço, eu sei o que você está fazendo, eu estou cuidando de você, por isso eu tenho pedido, irmãos, não vamos baixar a guarda. Quantos entendem que a igreja está passando por um momento bom? Quantos estão vendo isso aqui na igreja? Quantos estão vendo isso na igreja? Estão vendo mesmo, irmãos? Os irmãos mais animados, querendo fazer algumas coisas, isso é o princípio de um ataque. Porque quando nós estamos animados, a igreja está crescendo, logo vai surgir alguma coisa. Pastor, mas pastor, o senhor está agorando a gente. Então vamos ler de novo para terminar? Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor,
como leão. Algumas versões diz ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem devorar. A tradução certa, exata, original, quer dizer assim, o diabo está fazendo como o leão faz. Ele não está rugindo como o leão ruge. Ele não tem capacidade de rugir. O único leão que é mencionado na Bíblia é o leão da tribo de Judá. Então, ele não tem essa capacidade. O que ele está dizendo é o seguinte: assim como o leão faz para tragar as suas caças, o diabo está fazendo. Ele está fazendo como o leão faz. Ele fica dando volta, procurando uma brecha. Mas resistir e permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Por isso, irmãos, nós vamos orar antes da ceia, para não quebrar esse espírito e esse clima que nós temos aqui agora. Eu quero que você, primeiro, saiba que você não está sozinho nas perseguições e nas aflições familiares. Você não está sozinho, tem muita gente. Todavia, cuidado, eu não estou dizendo contente-se, não é só você, tem um monte de gente, bobo, relaxe, não é isso. É que nós precisamos abrir os olhos, porque pensamos que tem 2, podem ter 5, pensamos que tem 5, podem ter 10. Mas o mais importante que eu quero falar é que todos que estão sofrendo já foram vistos por Jesus. Todos, ele já alcançou. Ele é quem diz: eu sei, eu estou vendo. Então eu quero agora, nesse momento, antes da ceia, nós vamos encerrar hoje com a ceia, eu quero orar, eu quero trazer aqui à frente as famílias que estão conscientemente baixando a guarda. Assim, pastor, eu não tenho vergonha de falar. Não tenha vergonha não, irmão. Pastor, não sei porquê, mas eu normalmente orava 5 vezes por semana. Essa semana eu orei 1. Você precisa de um reforço espiritual. E nós estamos aqui para orar por você. Vamos ficar de pé, irmãos. Cadê a primeira família? Hoje eu só vou orar por quem vier à frente. Não tem nenhuma família que precisa